Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que tudo esteja na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirela para fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Antes de começar, deixa eu só ver um processo aqui, gente, que está meio que engraçado. Vamos lá, pronto, deu certo. Porque parece que hoje o Google Meet está um pouquinho diferente. Hoje os nossos estudos vão se concentrar no livro Vinha de Luz, na onde o espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier e sua psicografia, vem nos trazer lições valiosas, principalmente no cunho da evangelização, do aprendizado de trechos que tem no Evangelho, que tem na Bíblia, né? Então, a lição de hoje, ela é a de número 90, de coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Espíritos levianos em todas as ocasiões deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime extorsão constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque, na maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra, inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes fora do interesse, em atitudes do interesse interior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração puro, elevado e puro. De coração puro, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vou repetir. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Antes de começarmos, bom dia, Fabiano. Tudo bem? Bom dia, Angel. Bom dia para todo mundo. Graças a Deus, bem. Olha, esse coração puro, né? O nosso estado, porque nós estamos e não somos,
porque somos espíritos em evolução constante. Então, nós estamos ainda, e aí eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, porque nós buscamos, parte da humanidade busca a espiritualidade, busca se espiritualizar, busca se melhorar. Veja bem que eu estou falando que boa parte, consciente ou inconscientemente, dentro de valores adquiridos, talvez nessa mesma existência, mas carregando uma bagagem de outras. Mas não é fácil, porque nós somos uma humanidade muito ainda materializada. E eu estou falando, claro, a gente não vai direcionar ou apontar para nenhum dos lados, mas entender que a materialidade, né, ela ainda faz parte muito da vivência humana, do espírito encarnado aqui, que ela, ao mesmo tempo, é um reflexo de quando retornamos para o plano espiritual. Por que eu estou indo por esse caminho? Porque o coração puro, um dos primeiros itens do coração puro é o despojamento do materialismo. Mas quando a gente fala de materialismo, a gente fala de algo que talvez é palpável, né? Tá o monitor meu aqui, estou pegando ele. Isso aqui é material. Não somente. Nós estamos falando do materialismo que ele está praticamente como um sentimento dentro da humanidade, na onde que ele nos direciona para vícios morais muito pesados. Dentre eles, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e tantos outros. Por isso, tão significante nós ficarmos com uma cautela e uma vigilância em termos de conduta para procurar se espiritualizar mais. A gente pode até não ter nada. A gente pode até não ter nada durante uma encarnação de material. Podemos viver na miséria. E mesmo assim sermos materialistas. Porque vai muito aquém. A gente fala de algo que é palpável, mas o materialismo, ele é uma egrégora, né? Ele é um conjunto de fluidos que fica em torno de nós. Então é muito. É muito. Só que para nós exercitarmos essa questão de coração puro, nós temos que desvencilhar disso, desse sentimento. Porque se torna um sentimento. E aí não é fácil. Porque o coração puro ele tem que ter renúncia. O coração puro, ele tem que ter compreensão. E aí não é fácil. O convite que Pedro faz aqui nesse trecho, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, é uma luta. O amar por si só é um exercício difícil. Com um coração puro, é mais difícil ainda. Mais difícil porque Jesus nos orientou e nos norteou. Sim, mas é difícil por nós mesmos, pela nossa realidade espiritual. É ali que reside. Mas aí, Emmanuel, ele pega esse trecho e ele vem trazendo da seguinte maneira. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferências às interpretações maliciosas dos textos sagrados. Então, Emmanuel ele começa trazendo, através desse trecho, algo tipo assim, veio os apóstolos ou veio qualquer outro pensador, veio direcionando um determinado tipo de pensamento, um determinado tipo de conselho,
E aí pessoas de todos os tipos, levianas, espíritos, encarnados, desencarnados, veio e deturparam totalmente o caminho do que deveria ser entendido. E aí Emmanuel, ele vai chamar a atenção com relação a isso. Porque o que é o coração puro para o amar? Né? Vamos ver. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia, a conta de ignorância e infantilidade espiritual das criaturas humanas, que é o que nós estamos tratando. É o estado atual onde nós vivemos. O estado atual onde nós vivemos, que é o que nós estamos e não somos, é de uma realidade de um planeta de provas e expiações, ou seja, o que nós plantamos, nós colhemos, o que nós causamos, o efeito será chegado. Então é essa vivência. E essa construção e esse mecanismo é ainda parte de uma inferioridade que a humanidade carrega. Essa inferioridade ainda pautada, cheia de vícios. E não só os vícios materiais, os vícios morais, né? Então, é isso. Então, veja que Emmanuel ele fala que os espíritos superiores, eles procuram enxergar em nós, por essas depreciações feitas como um ensinamento, como ainda uma falta de maturidade, uma infantilidade espiritual. Olha, tudo isso ainda residem, isso é eles olhando para nós, ainda residem da ignorância do conhecimento. Então, a espiritualidade superior, que está pronta a todo momento a nos auxiliar, eles são bastante caridosos com relação aos nossos comportamentos. Mas ainda continua. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias da fraternidade. Fraternidade, fraterno, irmãos. Somos todos irmãos. Porque nós viemos de um mesmo Pai, do Criador, Deus. Então, olha só, a sublime exortação constitui... Qual sublime exortação? Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina? Olha só que legal isso aqui, ó. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Porque aqui agora Emmanuel puxa essa questão do coração puro para o amai-vos. Nós devemos valorizar a todos aqueles que nos trouxeram ensinamentos valorosos, que nos auxiliam no dia a dia, no trabalho contínuo. Emmanuel é um destes. Pedro, que aqui está, apóstolo do Cristo, é um destes. Cristo. E todos aqueles que auxiliaram na construção e na disseminação do cristianismo, mesmo que ainda carregassem falhas espirituais, como nós também o carregamos, mas o quão que a boa palavra nos possibilita crescer espiritualmente, retraçarmos rotas. Eu gosto de utilizar muito esse termo, retraçar rota, porque por vezes a gente acha que está no caminho certo e não está. Não está. Então nós vamos ter que replanejar.
E o replanejamento e as possibilidades e as oportunidades são nos oferecidas a todo momento. Eu vou repetir esse trecho de novo. O entendimento e aplicação do amai-vos é a meta luminosa de lutas na Terra, seja ela qual luta for. O amai-vos. E há quantos experimentam dificuldade para interpretar isso aqui, ó, essa exortação que Pedro nos traz. Para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios de amor que não passam de réstias fugídias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta terrestre inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. Pensemos bem, o amor que nós temos aqui no planeta Terra, tantas vezes tratado, né, o amor talvez mais puro de os pais para com os filhos, principalmente as mães para com seus filhos, que mesmo assim, muitas das vezes, ainda ele é norteado por ainda uma questão de, né, egoísmos, né, e tantas outras coisas que pode vir. Um amor que é o mais puro que possa se encontrar aqui na Terra, que é para isso, para a mãe para com o filho, com o pai para com o filho. E mesmo assim, talvez não saibamos passar os verdadeiros valores para os filhos, como devem ser passados, ou até mesmo ensinar a eles a ser egoístas também, ensinar a eles a ser orgulhosos, vaidosos. Saber lutar, talvez passamos para os nossos filhos para que eles lutem, mas uma luta errada, uma luta na onde a gente ensina que o irmão dele, filho de Deus também, é um oponente. Isso não quer dizer como a gente ensinar para eles se cuidarem, mas não para se oporem. Talvez não ensinamos ainda, e eu estou falando como humanidade, tá, gente? Talvez não ensinamos ainda aos nossos filhos como eles se procederem na vida, sendo gentis, sendo humildes. Talvez ensinamos os nossos filhos a terem o melhor emprego que paga mais caro, que tenha o maior salário. E talvez os nossos filhos querem somente serem felizes e não compreendemos. E aí os nossos filhos que vêm de um certo modo para evoluir também, e nós somos os principais agentes, a gente complica totalmente o caminho deles também. Isso eu estou falando talvez do amor mais puro que nós encontramos na crosta terrestre. Mas e tantos outros amores, e aí eu vou citar alguns exemplos que a gente vê muito. De repente a esposa começa a ficar com depressão e o marido larga dela, separa dela. Não, eu não vou suportar uma pessoa desse jeito do meu lado. Eu vou embora. Ou uma pessoa foi acometida de uma doença física muito grave. Não que a depressão não seja, mas estou falando tipo um câncer. Também. Muito pesado também. Abandona. Ou, eu não queria esse filho, eu não queria essa gravidez que você está agora. Você vai tocar sozinho. Então tem muitos esses amores condicionais também. Amores ainda pautados de muita raiva, de muito ódio, de muita invigilância, que simplesmente... Que amor é esse, né? É importante a gente se atentar a isso, porque repara que ele fala a respeito de réstias fugídias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações das criaturas na crosta terrestre inspiram-se em móveis obscuros
e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. Emmanuel, com um ensinamento riquíssimo para nós, nessa questão das vivências humanas, nessas vivências espirituais, onde nós estamos localizados. E é isso. E as guerras ocorrem por quê? Por amor à pátria, por amor ao capital financeiro, por amor ao que se interessa. Eu vou proteger aquele povo porque ali tem petróleo. Eu vou guerrear com aquele povo ali porque ali tem terras raras. Sabe, nós não saímos desse materialismo egoístico, vaidoso e orgulhoso. E quando fala de se amar, eu estou acompanhando um rapaz que ele é lá da região sul. Ele é um cantor. Eu comecei a seguir ele há pouco tempo, porque começou a me aparecer no Instagram. Ele é um cantor. Ele já faz um trabalho de por volta de 10, 11, 12 anos, na onde ele vai num viaduto e eles fazem paneladas de alimento para pessoas que não são somente em condições de rua, não, são pessoas que passam necessidades. Ah, mas ele é um caridoso que se mostra? Olha, tem que se mostrar. Eu mudei muito minha percepção com relação a isso. Tem que mostrar o trabalho. Porque como as coisas ruins, elas também influenciam, a corrente do bem, ela também influencia. Então, acho que agora eu concordo. Se tem gente que acha que tem necessidade de se mostrar o trabalho que seja feito, que mostre. Que mostre para que seja seguido. Seja seguido. E aí, eu vejo lá o jeito dele e a equipe dele tratar aqueles que chegam para se alimentar, que sabe Deus quando que foi a última alimentação e está lá trabalhando. Poderia estar em qualquer outro lugar. Mas está em alto da noite e madrugada lá. E com guerra. Porque é o poder público tentando tirar ele da rua para não ajudar. Alguns do lado da segurança impedindo esse trabalho. E aí quando a gente escolhe um caminho do bem, que é a aproximação do amor ao próximo que nós temos que ter, e não procurar enxergar o que o outro tem de defeito, vai ser trabalho, vai ser luta. Que aqui mesmo ele chega a nos citar a respeito, né, dessas lutas que a gente tem diariamente aí, e assim, talvez a gente ache que a gente precisa fazer um trabalho muito grande, e não precisa, não. A gente precisa buscar, de repente, perdoar as coisas mínimas, viver bem quem está próximo da gente. A gente não precisa de grandiosos trabalhos de caridade. A gente precisa resolver esse amor com o coração puro bem próximo da gente. Muito próximo. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir, com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. O amor a que se refere o Evangelho é antes a disposição divina, ou a divina disposição, a disposição para com Deus, a disposição que nós somos trabalhadores para com o nosso Pai, em servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Se você está num ambiente onde tem muitas pessoas de autoaquisições, de financeiro alto e tudo, ali é o lugar. Se nós estamos entre os necessitados materiais, ali é o lugar.
Se você está dentro do celular, ali é o lugar. Se você está no trânsito, ali é o lugar para se reverberar isso. Se você está no seu ambiente de trabalho, ali é o lugar. Então, na onde é o lugar? É o lugar na onde nós estejamos. É ali que é o trabalho naquele momento. É nesse processo, esse é o mecanismo. Porque nós temos inúmeras possibilidades para se trabalhar o amor. E a todo momento. É numa ofensa gratuita que chega, é num pensamento mal dirigido, é em todo lugar. Não importa onde. Lembre-se, Jesus já nos reportava isso. Não importa o lugar. Muita gente afirma que ama. Contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Ou seja, tudo que fere o nosso orgulho. Tudo que fere o que sai fora do que eu quero que seja. Porque talvez eu carrego um sofisma, né? Que é eu achar que eu sempre estou com a verdade. E não. Não é assim. Inclusive, eu já entendi muito bem que por mais que eu planeja e que eu tenho metas, mas o mecanismo divino ele é maior. E o que talvez eu consideraria que fosse algo que desse errado, é o certo. Então a gente precisa, né, sair dessa nuvem espessa perante o nosso campo de visão. E eu não estou falando dessa visão material, eu estou falando a visão do espírito, para que entendamos com resignação a vontade do Pai e de todos os mecanismos que estão dispostos na justiça divina. E continuar esforçando para amar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Isso, por vezes, acontece muito em relações amorosas, que no começo é tudo bonito, é tudo lindo, e no decorrer do caminho, até mesmo na hora que começa-se a ter uma comunhão, começa a se surgir problemas e não, aí já não me serve mais, e aí não, né, enfim, olha, procuremos o verdadeiro significado do amor quando ele nasce e procurar sempre trabalhar isso. Trabalhar isso. Porque talvez por um capricho de uma coisa que eu não queria que fosse, está acontecendo, e eu vou lá e abandono o barco. E para último parágrafo. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros. Ardentemente. Ou seja, com toda a força que tiver. Ou que está disponível. Mas guardemos o coração elevado e puro. É trabalho. É trabalho. É trabalho. Um coração elevado e puro é renunciar, como já havia tratado aqui, é buscar fugir, né, de todo tipo de mazela humana que resida na maldade, no ódio, na raiva, é compreender que o objetivo maior da seara de Deus é trabalhar com Ele. E se tem laços que se
romperam no pretérito e realce novamente. E que se você está passando uma dificuldade em qualquer campo do serviço comum, seja resiliente. Nós vamos passar por isso e vai estar tudo bem. Esse é o objetivo, inclusive, de cada encarnação que nós temos. Tem alguém aqui sem problema? Não. Mas a maneira como nós tratamos ele vai nos dar um caminho mais leve. Do lado dos nossos, do lado da humanidade, procurando compreender, procurando não julgar, mas mesmo assim julgando. Mas se for para julgar, que seja o julgamento interior de aprendizado. Se aquela pessoa faz isso, eu não o farei. Seja de aprendizado. E é dentro desse campo do esforço que nós permaneçamos dentro do coração cristão, procurando perdoar, procurando amar e procurando purificar cada vez mais o nosso coração. A próxima lição do livro Vinha de Luz, ela vai ser daqui 2 semanas, se assim Deus nos conceder e permitir, migalha e multidão. E no próximo domingo, também, na permissão de Deus, estaremos estudando o livro dos Espíritos. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. Então, nós vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar para o Fabiano a prece de encerramento, elevemos os nossos pensamentos novamente a Deus, a Jesus e à espiritualidade maior. Vamos tratar das nossas energias e fluidos, tanto para nós e para os nossos, mas para aqueles necessitados, os encarnados, que estão passando pelas provas e expiações, doenças, enfermidades, sofrimentos de todos os gêneros, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de acolhimento e repouso, nas casas de recuperação, aqueles que estão em condição de rua, aqueles que estão em sofrimentos dentro dos lares, seja em que condição que for, que esse direcionamento de fluidos possam apaziguar o coração, que forneçam-lhe um pouco mais de força e que possam despertar para o verdadeiro planejamento divino. Seja levado àqueles que já desencarnaram e ainda não têm a plena consciência que estão desencarnados e ainda perambulam entre os encarnados. Mas seja levado àqueles que já sabem que desencarnou também e que permaneça na crosta terrestre. Que eles possam ter a consciência e o despertar necessário para ter a humildade de serem socorridos. A mesma coisa para aqueles irmãos e irmãs que estão no plano espiritual, nas regiões inferiores. Que eles também possam ter o auxílio, mas que aceitam humildemente esse socorro. E seja levado para aqueles que já estão em recuperações, nos hospitais espirituais, e já estão trabalhando, inclusive, para o bem ao próximo. Essa prece que logo vai ser proferida possa ser direcionada a todos nós que necessitamos tanto de luz e o caminho a seguir. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Cristiane, Tivanete, Fabiana, Liviane, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, enfim, que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz e luz, e entendamos que Cristo, que a espiritualidade amiga e que Deus está sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana a todos, um bom domingo, e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja. Boa semana.